Então, nós vamos dar início à nossa tarefa hoje. O nosso palestrante, Derni Oliveira, ele é o diretor da TV Espírita Nosso Lar e redator-chefe da revista Espírita Nosso Lar. Membro do Centro Espírita Ernesto Dantas, reside em Vitória da Conquista, Bahia. O tema que ele irá proferir é por que devemos amar nossos inimigos? Então, a palavra está contigo. Deus te abençoe, te proteja, te ilumine. É com muita gratidão estar com vocês aqui neste momento para a gente compartilhar, por assim dizer, não apenas aprendizado, mas vivência. Porque se a gente sente o Evangelho dentro de nós, com toda a certeza, nós saberemos vivenciá-lo melhor. Então, partimos da compreensão. Então, com muita gratidão e com muita honra, estar aqui presente com todos vocês nessa reunião que, de certo modo, faz nos lembrar os tempos primitivos do cristianismo, quando os irmãos assim se reuniam, e hoje nós nos reunimos virtualmente para congregarmos, para trocarmos informações, para vibrarmos uns pelos outros, e entendamos também que isso se opera nos dois planos da vida. Então, não é somente uma transmissão que está sendo agora online, que muitas pessoas podem assistir depois, porque fica gravado e retransmite no YouTube, mas também porque a espiritualidade também se beneficia desta transmissão. Então, é com muita gratidão, com muita responsabilidade, não somente minha, mas de cada um de vocês que estão assistindo e participando, direto ou indiretamente. Porque são as nossas vibrações agora, a partir desse momento, que estão servindo para nós mesmos, mas para muitas outras pessoas. Então, não é apenas uma palestra, não é apenas um bate-papo sobre um tema específico. A gente lembra sempre disso, eu aprendi de uma forma gratificante esta informação que eu estou dando para vocês. O quanto é importante uma palavra que é dita durante uma live, uma palestra, um conselho dado por um amigo, na porta da casa espírita ou não. Eu lembro aqui na minha cidade ocorrido isso, de uma pessoa que hoje é dirigente de casa espírita, pessoa de profundo conhecimento da área mediúnica, e que há cerca de 30 anos atrás, ela era de uma outra denominação religiosa radical, pais, mães, irmãos, tios, praticamente toda a família, bem radical, e aqui não vamos citar qual denominação religiosa. Essa pessoa, há 30 anos atrás, ao passar por um problema de grande dificuldade moral, espiritual em sua vida, teve um conselho de uma amiga: vamos assistir uma palestra em uma casa espírita sobre um tema específico, um orador específico, evidentemente que não vamos citar. E essa pessoa, imagine se era de outra denominação religiosa, daquelas bem radical, qual espanto não fora para ela ser convidada para uma casa espírita. Mas a necessidade, a angústia dessa pessoa fora tanta e era tamanha que ela aceitou. E eu ouvi isso dela, eu a conheço. Dirigente hoje de uma casa espírita, profunda conhecedora no campo da mediunidade. E ela fora, há 30 anos atrás, assistir uma palestra. E eu vira algo naquela palestra que a modificou por completo. Ela chegou na sua casa mais ainda em tumulto do que quando ali chegava. Não sabendo o que se passara dentro dela, o que estava acontecendo. Então veja a importância, meus irmãos, de algo que se diz aqui, de algo que cada um de nós tem responsabilidade de repassar, retransmitir e vivenciar. Mas, em primeiro lugar, busquemos sentir. Então, quero agradecer aqui ao convite de Odilson, que foi o primeiro dos irmãos que eu conheci da capelania, e que Odilson, o ano passado, ao nos convidar para essa palestra, jamais, nem eu nem ele, imaginaríamos que coincidiria, nem tampouco com esse Dia Internacional da Mulher, não me passara pela cabeça naquela época, e a gente aproveita a oportunidade para parabenizar as mulheres que estão aqui conosco, e aquelas que estarão assistindo também. O nosso abraço fraternal a todas vocês. Mas não imaginávamos, quando aqui fomos convidados a falar sobre esse tema, que estaríamos vivenciando uma guerra. Uma guerra que pode ter proporções ainda inimagináveis. Uma guerra que pode se tornar mundial.
Então, veja a gravidade do momento que nós estamos hoje para refletir as palavras do Cristo, do amai-vos uns aos outros. E amai-vos significa não somente aos amigos, mas também aos nossos desafetos. Então, é com essa dificuldade de compreensão desse tema nesse momento que a gente vai tentar passar um pouco dessa informação, trocar essa informação com vocês e procurarei ser breve para que vocês possam interagir conosco, tirar dúvidas, trazer também as suas informações, porque trata-se de um aprendizado e todos nós somos aprendizes com toda certeza, né? Só sei que nada sei, já dizia o filósofo Sócrates, e é uma grande verdade. Sabemos tão pouco ainda. Esta fotografia que vocês estão vendo ainda, aí na tela, de Jesus Cristo, aquela que mais se aproxima de como nós assim compreendemos que seja Jesus, devido às informações históricas, é uma foto que, segundo o guru indiano Sai Baba, quem já ouviu falar desse guru indiano, nasceu em 1926, desencarnou em 2011, e ele disse que essa imagem, tirada em uma máquina Polaroid à época, representa Jesus com seus 28 ou 29 anos. Evidentemente que a gente não quer entrar no mérito da foto, da questão como ela se deu, mas é bem curiosa de como essa foto foi parar na internet, né, segundo afirmações, mas, de qualquer maneira, se parece com aquela que convencionalmente cada um de nós aprendemos a compreender Jesus. Mas queremos nos fixar na imagem de Jesus. Jesus que nos disse, entre tantas coisas, se alguém bater você numa face, ofereça-lhe também a outra. Alguém de nós aqui já passou por isso? Às vezes a gente tenta ler o Evangelho, mas a gente tenta compreender a nível da razão. A gente sente de fato isso na pele? Alguém já passou por essa experiência de ter sido esbofeteado fisicamente? Ou esbofeteado a nível moral, por traição, por exemplo? E continuar a perdoar? Ceder ao outro lado da face? Como Jesus também aconselhava, se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica, dê mais ainda. Então, meus irmãos, uma época tão difícil como essa, em momentos tão difíceis que nós estamos passando, este é o tema do nosso trabalho de hoje. Por que devemos amar nossos inimigos? Mas por que nós perguntamos por que devemos amar nossos inimigos e não fizemos uma afirmativa? Tal qual Jesus assim falou. Amai os vossos inimigos, que é o que nós vamos ler daqui a pouco, está lá em Lucas. Por uma razão simples. Jesus é nosso modelo e guia. Se ele é nosso modelo, devemos imitá-lo. Se ele é nosso guia, temos que compreender que estamos sob a responsabilidade dele, de nos conduzir, de nos amparar, de nos guiar para um mundo melhor, para uma transformação moral entre nós. Mas ele é nosso modelo. E imaginemos quando a gente lê o Evangelho, como Jesus se comportava para a gente perceber o que nós perguntamos, ao invés de responder, porque devemos amar nossos inimigos. Preste atenção, quando a gente lê o Evangelho, Jesus tinha 3 atitudes, um tanto quanto parecidas diante das situações. Então, vejam bem, nós quando estamos em uma situação de conflito, onde nossa zona de conforto é abalada inesperadamente, como nós agimos? Nós nos aquietamos, nós paramos para refletir e repensar um pouquinho antes de tecer algum comentário, ou nós somos impulsivos? Percebo que Jesus era sempre reflexivo. Diante daquela multidão que está prestes a matar uma mulher adúltera, Jesus está calmo, agachado, desenhando ou escrevendo na areia. Olha a questão da ação e reação, não causando ainda maior tumulto do que já estava. E qual a segunda atitude de Jesus? Ele responde de fato, ou ele devolve a pergunta para aqueles que estavam lhe inquirindo. Quem de vós não tem pecado? Que atire a primeira pedra. Então, aprendamos com Jesus a pensar.
Se ele nos aconselhou a amar nossos inimigos, dar a outra face, nós vivemos em um mundo ainda da compreensão para atingirmos a sensação, ou seja, compreender o Evangelho para sentir o Evangelho dentro de nós, para depois vivenciarmos o Evangelho. Essas três coisas andam juntas. Mas somente querer compreender e interpretar o Evangelho sem sentir o Evangelho, não vamos dar grandes passos. E, portanto, não vamos vivenciar esses passos. Então, por que devemos amar nossos inimigos? Pensemos nisso hoje. Estamos aqui diante de uma guerra. Nós, no Brasil, em uma zona de conforto, neutralidade, por assim dizer. Mas nós estamos falando de irmãos que estão sendo agora massacrados por irmãos também, por patriotas, tomando seus lares, suas vidas, tirando-os da zona do conforto e assassinando-os. Esses irmãos também nós devemos perguntar, dar-lhe também a outra face, porque deve amá-los também e respeitá-los? Ou então a gente só vai amar os ucranianos? Nós não devemos amar os russos? É esta a lição de Jesus. Amai os vossos inimigos. Amai os nossos desafetos. Então, sobre essa questão que nós devemos repensar, tomando como inspiração esse momento de agora. Olha o que está acontecendo. Nós estamos diante do noticiário o tempo todo, em uma zona de conforto, praticamente assistindo a tudo em cima do muro. Mas aqueles que estão diretamente envolvidos, e se isso se tomar uma proporção desastrosa e de repente atingir a todo mundo, então veja que o problema é de todos nós. Números de refugiados ucranianos podem chegar a milhões, já estão fugindo do país. Então, se colocamos no lugar, o Brasil sendo atacado, e nós correndo daqui, porque os Estados Unidos está tomando o Brasil. Devemos amar esses nossos inimigos. Como compreender isso? Se a gente estiver passando. Então, veja que é uma situação que exige de nós muita reflexão, muito pensamento com sentimento, e não apenas com emoção. Há uma diferença muito grande. A emoção é algo impossível. A alegria está relacionada à emoção. O sentimento está relacionado a felicidade está relacionada ao sentimento. Então, veja que é coisas diferentes. A alegria é algo passageiro, a felicidade é algo perene. E quem de nós não tem desafetos? Vimos com a questão dos inimigos, comparando aqui a situação que a Rússia vive, ou trazendo por uma forma mais eufemística, por assim dizer, quem de nós não tem desafetos? E nos perguntamos, meus amigos, afinal, o que é amor? Nós compreendemos o que é o amor? Nós temos já essa capacidade de compreensão do que seja o amor? Porque eu não quero entrar nem no campo do sentir o amor de verdade. Perene, único como Jesus, como espíritos evoluídos que estão aqui entre nós, outros tantos que já estiveram, a exemplo de Irmã Dulce, de Chico Xavier, não importa, mas essa pergunta tem que ser feita para cada um de nós. Nós temos essa capacidade de amor já desenvolvida, ou pelo menos sequer compreendemos para senti-la de alguma forma? O que é o amor, afinal? Ao ponto de a gente pedir para aquele que está sendo invadido de seu lar e que perdeu pai, mãe, irmão, família, emprego, tudo, desesperado, e dizer, meu irmão, paz, não tenha ódio, ame, sirva, continue com sua vida. Como entender essa questão? Por isso é que nós temos que nos perguntar realmente, porque devemos amar nossos inimigos e como devemos amar nossos inimigos, nossos desafetos. As expressões fortes são muito boas para a gente utilizar, porque elas nos chamam a atenção. Nos tiram dessa zona de conforto. É muito fácil para nós não estarmos numa guerra, nem na iminência de uma guerra. E, emocionalmente, a gente se lamentar dentro das nossas casas, nesse exato momento, por aqueles que estão, talvez,
nesse lapso de um segundo, sendo assassinado. Mas nós estamos aqui em uma zona de conforto. E por que devemos nos relacionar com os nossos desafios? É importante para nós nos relacionarmos com as pessoas que são nossos desafios, ou nós devemos nos isolar, não buscar o diálogo? Vejam que nesta guerra da Ucrânia com a Rússia, a prudência dos países, que de certo modo não se envolveram belicamente no combate à Rússia, estão no campo das negociações, porque há a possibilidade de aí não haver uma terceira guerra mundial e não se alastrar mais ainda o conflito. Veja a complexidade de como nós enfrentamos essas situações. E nos campos pessoais, como nós nos relacionarmos com os nossos desafetos. Não vou dizer nem bem inimigos, mas desafetos. Então, vamos buscar resposta em Jesus. É nele, nosso guia e modelo, que vai trazer todas estas explicações para que a gente, compreendendo-as, a gente sinta-as. E sentindo, a gente possa vivenciá-la. Então, veja como está tão difícil da gente vivenciar, porque a gente ainda está minimamente compreendendo o que Jesus disse. Minimamente sentindo. E minimamente vivenciando. Invertamos as coisas. Se potencialmente a compreendemos, se potencialmente a vivenciamos, a sentimos, potencialmente iremos vivenciá-las. Então, conhecereis a verdade. Esta é a verdade, afinal, que Jesus fala que nos libertará. Conhecer, sentir, vivenciar. E o que nos diz Jesus? Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Então, meus irmãos, esses que estão provocando a guerra, ou que nós achamos que sejam responsáveis por essa guerra que está havendo, essas pessoas também têm seus amores com seus familiares. E se a gente apenas tratar bem aquele que nos tratam bem, que mérito nós temos? Como dizia Jesus, dai bom dia a quem nos dá bom dia. Como é fácil? Acordar o vizinho ao lado, carinhosamente, nos desejando bom dia, nos tratando bem, e a gente entrar nos nossos carros, ou ir para o ponto de ônibus, para ir para os nossos trabalhos e dizer com um largo sorriso, bom dia, meu vizinho. Mas aquele vizinho chato, carrancudo, problemático, que passa o tempo todo com intriga com você, e ao você sair na porta, você dizer, bom dia, meu irmão. Bom dia, paz de Deus esteja contigo. E ele responder lá ainda com impropérios. Mas você continuar, tanto no pensamento, na compreensão, tanto no sentimento, tanto na vivência, dizendo, bom dia, meu irmão, paz de Deus esteja convosco. Então, zona de conforto, é muito fácil da gente perceber como nós estamos. Mas quando a gente sai da zona de conforto, é que verdadeiramente a gente passa a se conhecer. Mas fica aí, meus irmãos, uma questão interessante. Como saber quem nos ama de verdade? Será que meu irmão, minha mãe, meu tio, meu primo, minha esposa, meu marido, meu amigo, seja lá quem for que você acha que te ama, como você sabe que ele te ama de verdade? Nós sabemos que nós amamos de verdade? Nós temos essa resposta dentro de nós? Então, deixamos aqui alguns questionamentos com o intuito mesmo de fazer a gente pensar sobre o assunto. Esta é a ideia. Por exemplo, deixa de ser útil para alguém. Por que os velhos muitas vezes são relegados pelos filhos, que não se importam mais de cuidar deles? Porque muitas vezes não são mais úteis. Já não tem muito mais do que dar, tipo assim, o pai já passou seus bens, o pai não está mais assim com aquela vida ativa, resolvendo problemas, está lá mais do que precisando, enquanto os filhos ingratos viram-lhe as costas. Ou a gente, quando é tão útil para as pessoas, para o esposo, para o cônjuge, para um amigo, e as pessoas nos tratam tão bem, e de repente, quando você está lá embaixo, que a sua zona de conforto foi retirada e que você passa a ter necessidades e você se pergunta, onde estão meus amigos? Então, deixe de ser útil para alguém e você vai saber verdadeiramente quem é seu amigo. Aquele que verdadeiramente está demonstrando que gosta de você. Quando a gente não é mais útil para uma pessoa, e mesmo assim as pessoas estão
querendo a nossa companhia, querendo nos ouvir. Então, a gente percebe, de fato, que nesse momento, esta pessoa gosta de nós e nos ama. E Jesus continua. Se o bem somente o fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente uma vida. Entre nós mesmos, fazemos tantas coisas boas uns para os outros. Isso é tão normal e não é tão equívoco, não é um equívoco, não é um erro assim tão gritante. Mas aqueles que não nos fazem bem, que não são úteis, que a gente considera que não servem para nós, por que a gente também não procura agir de forma igual? E diante de uma guerra dessa, a gente fica se perguntando: eu sou o mundo é minha pátria, o mundo é minha cidade, o mundo é minhas ideias, o mundo é minha religião? Ou nós, de uma forma geral, a humanidade, nós somos o mundo? Por que ficamos agindo com tanto corporativismo, defendendo as nossas classes a unhas e dentes, e esquecemos dos outros corporativismos, das outras classes defendendo seus interesses também? Um mundo muito egóico, um mundo muito ainda com essa preocupação de ismos, de nacionalismos, de religiosismos. A minha religião é que é importante. Será? Por que a gente tem que estar preocupado com tudo isso? E olha que interessante esta observação. Muitas pessoas que a gente está convivendo com elas, e elas passam a discordar do nosso ponto de vista, a gente procura imediatamente se afastar. Então, veja que se relacionar com os nossos desafetos é um passo importante, que o mundo não vive sem relação. Nós não podemos deixar de nos relacionar com quem quer que seja, de qualquer crença, de qualquer país, de qualquer ideal. Não importa. É nessas relações conflitantes, difíceis, que nós crescemos, que nós nos transformamos em pessoas melhores. E Jesus ainda diz: se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que metro se vos reconhecerá, quando as pessoas de uma vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vontade. E isto são lições que muitos de nós ainda fazemos, ajudando uns aos outros. Ah, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar um pai, uma mãe, um irmão. Muitos poucos pensam em um projeto a nível de sociedade, a nível de humanidade, seja lá como for, né? Mas quantas pessoas aqui na Terra, entre nós conhecemos e sabemos que ajudam, que são bondosas com os outros. E eu quero trazer aqui para vocês um exemplo. Aqui na minha cidade, a Casa do Amor, que trata de paciente oncológico, cuja diretora se chama Mãe Carminha. Eu conheço, vivo encarnado, porque desencarnado é através da literatura trazida pelos espíritos, ou da biografia daqueles que nós aprendemos a conhecer, conhecendo muitas pessoas. Mas, encarnados, eu conheço poucas pessoas aqui na Terra, como esta senhora chamada Mãe Carminha, da Casa do Amor, daqui de Vitória da Conquista, de outra denominação religiosa, ela é católica, inclusive. Que ela cuida e tem tanta fé em Deus, na providência divina, e tudo que ela faz é para os outros, nem para si própria. E é preciso trazer aqui um exemplo para vocês terem ideia de que esse amar aos outros incondicionalmente é possível. Pessoa que vive exclusivamente para servir o próximo e tem uma fé inabalável em Deus que eu nunca vi igual como a dela. Pelo menos nessa minha existência, como Derrinho. Esta é nossa irmã Carminha, para vocês terem uma ideia. Certa feita, ela me contou, e isso, quando a gente conversa com ela, a gente vê nitidamente a bondade dessa mulher. De que ela tem uma providência, uma fé tão grande nas coisas, como dizer assim, vai acontecer e acontece. Se ela está sem a conta de energia de pagar lá dessa instituição, aparece alguém do nada. A gente está lá na porta dessa instituição, está toda hora para carro trazendo bens, doando alimentos, tanta coisa. Ela não vive de renda de órgãos de instituições públicas. A maior parte é de doações. E é incrível, quase 100 pessoas com tratamento oncológico lá e seus acompanhantes mantidos lá 24 horas. É incrível. Vou dar um exemplo aqui do amor dessa mulher, para vocês terem uma ideia de como é possível a gente
servir às pessoas incondicionalmente, independente do que é que seja. Certa ocasião, ela nos contara que um paciente que estava fazendo quimioterapia chegou por volta de 9 horas da noite, horário que ela costumava sair da instituição. E ele chegou abatido, cansado, cabisbaixo, acompanhado da esposa, já em um estado quase terminal, desenganado com a própria existência. E a esposa diz: mãe Carminha, a senhora conversando com ele, ele vai se animar um pouquinho e vai comer. E ela foi lá, abraçou e beijou. E quando a gente chama de mãe Carminha, é porque todo mundo vai chamar de mãe Carminha mesmo. Todo mundo trata ela como uma mãe. E ela disse: meu filho, coma. Hoje uma pessoa chegou aqui, doou tantos alimentos. Isso é um fato verídico que eu estou contando para vocês, gente. Coma alguma coisa. E ele sem querer comer. Ela disse: olha, achei uma pessoa bondosa hoje, trouxe um carro com tantas frutas que eu nem conheço nem o nome, frutas importadas. Peça qualquer coisa que mãe te dá. Aí ele olhou para ela e falou assim: tá bom, mãe, só para agradar a senhora, eu vou comer uma banana. Aí ela, que alegria. Correu até a despensa, e imagine, meus irmãos, que de todas essas frutas que chegaram naquele dia, não tinha banana. Não tinha banana. Essa fé dessa senhora, inabalável. Pegou a chave do carro e falou: lá na rodoviária tem uma quitanda, eu vou lá comprar. E quando ela está saindo no estabelecimento, aparece um senhor de sandália, vestes um pouco velhas, aparentemente alguém que estava ali a pedir ajuda. E ela, como sempre fazia: boa noite, meu irmão. Está precisando de alguma coisa que eu possa lhe ajudar? E imagino que esse homem disse: minha senhora, eu chego a me arrepiar de lembrar que essa história, quando eu conto, realmente eu a vivencio, porque eu escutei isso dela. Ele disse: minha senhora, eu moro aqui perto. Todo santo dia eu passo aqui de frente e fico imaginando o que eu posso ajudar diante de tanto sofrimento que eu vejo. Mas eu não tenho nada, eu sou pobre. E quando eu cheguei agora em casa, tinha umas bananas lá em cima, e eu olhei: meu Deus, eu podia dar pelo menos essas bananas. A senhora aceita? Sabe o que ela fez? Ela pegou esse senhor com as bananas de um saco, algumas até já envelhecidas, adentrou na instituição, chegou até o rapaz que estava lá na cama, ainda pesaroso com a esposa, e disse: meu irmão, adivinha quem trouxe essas bananas para você? E ele olhando para a mãe Carminha, estupefato, e para o homem que estava na porta, e ela entregando a banana para ele, ela respondeu: se arrepie, porque eu já estou arrepiado, eu estou aqui. Jesus. Ela falou: Jesus. Evidentemente que ali não era Jesus. Nós estamos aqui a propagar isso, estamos espíritos, temos que deixar as coisas bem claras para que as pessoas não fiquem depois fazendo falsas interpretações do que nós estamos dizendo. Mas, inspirado por Jesus, algum espírito inspirou aquele homem que tomasse aquela iniciativa naquele momento, porque alguém estava precisando de uma banana, uma simples banana. E Jesus ainda diz: pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazer bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Auxiliai sem esperar coisa alguma. Mãe Carminha está ali a auxiliar sem esperar nada. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Deus é bom apenas para os ucranianos e não para os russos? Já que a gente tem essa concepção errônea da vida, Deus é bom para todos. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. E nós estamos na capelania hospitalar espírita e temos que trazer o que também diz Kardec a respeito desse assunto. Dessa interpretação de Jesus, de que devemos amar os nossos inimigos. Kardec diz: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Ainda há pouco, ao iniciar os trabalhos aqui, o nosso irmão, que estava se referindo à apresentação desse tema, citou
a questão do egoísmo da humanidade. É por isso que tudo acontece de mal entre nós. A chaga da humanidade, orgulho e egoísmo. E, afinal, devemos ter para com os nossos desafetos a ternura que dispensamos a um irmão, um amigo? Nesse nível de compreensão, de sentimento que nós temos e de vivência que nós temos, nós podemos compreender que a palavra amar aos nossos desafetos, aos inimigos, podemos levar ao pé da letra, e nós poderemos conseguir fazer como nós fazemos a um irmão, a um amigo de verdade? Não sejamos hipócritas. Paremos para pensar sobre isso. Estamos com o mesmo nível de intenções e de ações em situações diferentes? E Kardec complementa esta informação dizendo: a ternura pressupõe confiança. Não é verdade? Quando temos ternura para alguém, a gente confia, a gente espera, a gente deseja. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Como você vai ter ternura por alguém que está dizendo a qualquer momento eu vou soltar uma bomba na sua casa, vou destruir você tudo? Como você vai ter essa confiança? Você vai ficar com o pé atrás, você vai se precaver, ou vai fugir da sua casa, vai abandonar. A gente vai compreender daqui a pouco o que significa amar, né? Ter essa ternura para com o próximo. Mas é preciso a gente entender que nós somos seres humanos e precisamos nos defender. Precisamos nos usarmos da nossa razão para mantermos o equilíbrio em tudo. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo capaz de abusar dessa atitude. Seria até uma idiotice. Você está sabendo que a pessoa é cínica, mal intencionada, lhe deseja o mal, e você está ali com a cara de Maria vai com as outras. Então, ser bom não é ser besta. Ser bom não é ser besta. Ser bom é fazer o bem. Porque não basta ser bom, você tem que praticar o bem. São coisas complementares. Mas nada vai adiantar para nós sermos apenas bons. Eu sou boa pessoa, não faço mal, não me importa, eu sou neutro, eu não quero discórdia, oro pelas pessoas. Mas qual o bem que tu praticas? Então, evidentemente, que nós não teremos essa ternura. E entre pessoas que desconfiam das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre as que se comungam nas mesmas ideias. Quando a gente comunga com uma pessoa que é amiga, que convive com aquela pessoa, você deposita uma confiança plena. Aquela que você vê que está em uma fase de ilusão no momento, você tem que ficar um pouco receoso. Mas isso não quer dizer que você deve odiá-lo. E daqui a pouco a gente entra nessa questão. Não quer dizer que você não ame, mas porque também você não vai odiá-lo, nem desejar-lhe o bem. Vejam que não é necessário chegar a esse ponto. Pode ser que você não tenha a mesma ternura, a mesma confiança que você tem para com aqueles que convivem com você no dia a dia. E que você já tem tido a prova de ternura dessas pessoas. Então, a questão dessa, que foi perguntada para Kardec, eu não me lembro se foi no livro Céu e Inferno, não me lembro agora onde foi realmente que estava essa informação, mas eu sei que ela tem, que perguntaram para ele se tem um inimigo ou um amigo se afogando. Qual dos dois você salva? O amigo ou o inimigo? Se você salvar o amigo, se você não salvar o amigo, você vai ganhar um inimigo. O inimigo você já tinha. O inimigo já estava lá. E numa situação extrema, você estenderá a mão para o seu amigo. Então, não odiar, dar a face, ter ternura, ter compreensão da situação é a sabedoria a qual Jesus está dizendo. E Kardec ainda diz, enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual que sente na companhia de um amigo. Palavras de Kardec, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E ficamos a nos perguntar, amar os inimigos não seria eles guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança? Se a gente não tem ódio, não tem rancor, não deseja se vingar, entrega na mão de Deus, mas também você procura agir com cautela, com prudência, com razão. Isso não é uma forma de amor, de ternura? Odiar, sim, guardar rancor, desejar o mal. Talvez vocês tenham visto na internet duas cenas que passou nessa guerra da Ucrânia que me chocou bastante. Claro que os horrores da guerra chocam a nós profundamente. Mas há duas que me trouxeram muitas reflexões que não sei se passou desapercebido.
de alguns de vocês, mas a mim, na hora, me causou uma comoção. Uma foi aquela menininha ucraniana, diante de um soldado russo, tentando passar sua raiva, seu ódio, soqueando o ar perto dele sem atingi-lo. E ele ali, passivo, com olhar duro, um homem bem mais alto que esta criança, e talvez poderia até matá-la se ela o agredisse e esburrasse. Mas ela não atinge ele, ela não soca ele. Ela fica, tenta esbravejar, fala alguma coisa. Então vejam que situação. A outra, meus irmãos, que trouxe comoção também, foi que me lembrou daqueles martírios sofridos pelos cristãos, quando jogado ao Coliseu para ser comido, devorados pelos leões, cantavam. E se vocês não viram isso na internet, as mulheres ucranianas que estavam tecendo redes de camuflagem para os tanques ucranianos para se despistar da guerra, estavam, enquanto isso, reunidas na sala tecendo e cantando. Quando bombas estavam caindo ali perto, quando seus maridos, seus pais, seus irmãos estavam lá na linha de fronte, e elas cantando. Então, esta é a expressão de quem não odeia, de quem não tem raiva, de quem tem fé, quem está ali cumprindo com o seu ideal, com a sua consciência. Não é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. Amar, o que devemos amar os inimigos? Não é a gente aprender a perdoar-lhes, não ficar dentro de nós com rancor, se entregar às mãos de Deus. Não é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. E se de repente resolve fazer as pazes, cessar, estender-lhe as mãos, estamos falando de uma guerra, mas podemos falar das nossas relações pessoais. Mas é muito fácil falar para nós aqui, numa zona de conforto, ou diante de um problema que você está vivenciando. Ou falar muito mais difícil para alguém que está vivenciando uma traição, um ódio. Meu irmão, não faça isso, vá lá e perdoe. A pessoa é capaz de até lhe atacar. Então, veja que é uma situação muito difícil de se conversar sobre este assunto. Então, meus irmãos, Kardec ainda diz: amar os vossos inimigos, fazer o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advém. Não é ficar desejando que a pessoa se acabe, se destrua mais ainda. É socorrê-los apresentando essa ocasião. Se tem a oportunidade, porque é alguém que a gente odeia muito, que a gente não gosta, e de repente está sabendo que a gente pode ajudar, mesmo que não seja diretamente, mas indiretamente, que a gente assim o faça. É abster-se. Quer por palavras, quer por atos, de tudo que as possa prejudicar. Porque não basta também não desejar o bem para a pessoa e ficar remoendo na mente, a gente vê muito disso, desejando mal, falando mal da pessoa, é finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Por isso Jesus disse: aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. A época de Jesus, tão belicosa, quando esse Deus não era tão compreendido como nós o compreendemos hoje, e torcemos para que a gente sinta esse Deus de forma melhor do que como aquela época de Jesus, para a gente vivenciar ainda, tão poucas pessoas assim compreendiam esse Deus. Então, aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas Jesus disse: esse é o Deus de amor. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer. E a gente muitas vezes quer ser o justiceiro de Deus. Ah, isso não é assim, não pode ser. Espera aí que eu vou tomar uma providência. Quando a providência quem tem que tomar é Deus. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Isso significa que você não deve pagar o mal com o mal. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. É a dificuldade das relações no dia de hoje, por exemplo, que muita gente corre, foge, se isola. Está difícil, mas é ali que a gente tem que aprender a se relacionar para se melhorar. Ou seja, é os 1000 passos que está sendo difícil, a gente diz: não tem problema não, vou caminhar mais 2000 juntos, nessas relações, nessa dificuldade. Dai aquele que vos pedir e não repilhais aquele que vos queira tomar emprestado. E por fim, meus irmãos, uma mensagem
do Espírito Fenelon, que também está lá, neste capítulo, que se refere a amai os vossos inimigos. Quando ele diz, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, o peito, amai os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valereis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus, na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus filhos queridos, que o amor aproxima de Deus a criatura. O amor aproxima de Deus a criatura. E o ódio a distancia dele. E por fim, como a gente começou aqui com música, terminemos com música. A música tão bela de Maurício e tantos cantores espíritos que nos inspiram e que nos fazem bem a nossa alma, as verdadeiras preces. E aqui, sinônimos de Zé Ramalho, que faz também a gente repensar sobre estas coisas. Quanto tempo o coração leva para saber que o sinônimo de amar é sofrer? Aprenderemos a amar sem sofrer? É no sofrimento que nós aprendemos, é nas dificuldades que nós nos fortalecemos. A gente pede nas nossas orações paciência a Deus, e Deus dá a oportunidade para a gente ser paciente diante de algumas dificuldades. E assim a gente vai se fortalecendo e crescendo. E na música ele diz, na solidão de casa descansar. Essa zona de conforto que a gente muitas vezes precisa sair dela para nos melhorarmos. O sentido da vida é encontrar. Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor não é feito de paixões. E aqui eu fiz essa ressalva, esse não é meu, que na música diz, o amor é feito de paixões. O amor não é feito de paixões. Paixões está no campo das emoções. O amor é feito de sentimentos, de construções verdadeiras dentro da nossa alma, através da compreensão, do sentir e da vivência. E quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Porque se a gente age com emoção, a gente vai perder com toda certeza a nossa razão. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. E aí está o exemplo de Francisco de Assis. Seu grito de liberdade como espírito, ao se reconhecer com Cristo, ao ponto de sentir as próprias chagas de Cristo. Sinônimo de amor é amar. Então, meus irmãos, eu quero agradecer, porque a intenção nossa aqui foi fazer com que eu próprio compreenda melhor essa expressão a que Jesus se refere: amai aos vossos inimigos, aos vossos desafetos, para que eu também possa sentir isso melhor e vivenciar esta nossa grande dificuldade. Então, quero agradecer profundamente a paciência e a compreensão de todos vocês neste tema. Muito obrigado. Obrigado, Derni. Derni, muito bem, Derni. Gostei da sua fala, muito bem elaborada. Se existe a lei de destruição, justifica a guerra, está no livro dos Espíritos, capítulo 6. O que você pensa a respeito disso tudo? E considerando também esse momento que a gente está vivenciando e a regeneração. Né? Dá uma mastigada aí para mim. Para nós, aliás. Gratidão a Deus. Gratidão a Deus, gratidão a todos. Porque a gente aqui o tempo todo está batendo nessa tecla. Para a gente compreender a verdade, a qual Jesus disse que nós nos libertaremos, para compreender essa verdade, ou que verdade é essa da qual Jesus está falando, só pode ser feito nesse tríplice aspecto: compreensão, sentimento e vivência.
Então, veja que todos aqueles que atingiram essa fase no seu ápice de compreensão, de sentir e de vivenciar, é capaz de formular essa frase que Francisco de Assis formulou: praticai o evangelho, se possível, usai a palavra. Praticar o evangelho o tempo todo, se for necessário, use a palavra. Porque você está praticando o evangelho, porque você sentiu ele dentro de você, então você está vivenciando ele. Suas palavras são desnecessárias. Então, gratidão a Deus, grande parceiro nosso, portanto, tem ajudado a todos nós da TV Espírita, nosso lar, agradecendo demais. Então, dentro da sua pergunta, lei de destruição, né? É como a gente relembrar aquelas palavras de Jesus, né? Ai, daquele que provocar o escândalo, mas o escândalo é necessário, porque o planeta que nós vivemos é um planeta de expiação, de provas. Nós ainda não passamos, nós não conseguimos efetuar essa transição. Somos almas ainda muito delinquentes, um planeta com um predomínio, um predomínio de egoísmo muito grande nas nossas ações, nas nossas emoções. Então, consequentemente, essas leis de destruição estão se referindo a isso. É claro que essa mesma lei de destruição não vai se aplicar em um mundo de regeneração, concorda? Por que vai aplicar uma lei de destruição em um mundo de regeneração? Mas ali na lei de destruição, Kardec e os espíritos começam a entabular de como as coisas se formam daquilo que é necessário para que aconteça, porque é inevitável acontecer, porque nós fazemos parte desse teatro. Nós somos os atores principais deste teatro, neste palco chamado Terra, e que representamos todos os tipos de papéis. Então, essas coisas muitas vezes são inevitáveis. Então, o escândalo vem, ai daquele que provoca o escândalo, como diz Jesus. E diante do que nós estamos vendo aí, a questão da guerra, com toda certeza, nós não conhecemos os fatores kármicos reencarnacionistas que estão por detrás de tudo isso, né? Dos resgates que estão acontecendo. A espiritualidade tem todo um controle, tem todo um projeto, toda uma benevolência, tudo direcionado. Por isso que desde o início da palestra eu falei, a responsabilidade de cada um de nós, através das vibrações de hoje, da conversa que nós estamos tendo aqui, por esse momento que nós estamos passando, porque para nós é muito fácil, estamos em uma zona de conforto. Mas quem está passando pelo problema agora, diretamente, seja através da guerra, ou que alguém que está nos ouvindo agora seja passando por um problema de ódio, de rancor, de desafeto, não é fácil. E eu digo para vocês, eu tenho umas redes sociais, muitas vezes eu recebo assim, pessoas que procuram conversar com a gente e falar dos seus problemas, e certa feita mesmo, eu até contei em uma live, não citei o nome da pessoa, evidentemente que não vou citar jamais o nome de ninguém, mas da situação que aconteceu, quando alguém manda uma mensagem para nós e diz assim, quando eu havia feito uma palestra sobre a questão do perdão, e a pessoa foi lá e colocou depois nas redes sociais, me questionando, dizendo, meu irmão, eu não consigo perdoar, eu não entendo o que é isso. E aí eu peguei uma fotografia, me veio uma inspiração na hora, de uma fotografia que tem na internet, que você vê a foto, parece que a pedra está de cabeça para baixo, em cima de um lago. E mostrei essa fotografia e devolvi-lhe a pergunta, disse, o que você vê nesta foto? Ela falou, vejo uma foto absurda, sem pé nem cabeça, surrealista. Como é que uma pedra está flutuando em cima de uma água? E eu disse para ela, pega esta mesma foto e vire. Quando ela virou a foto, ela viu que se tratava de uma foto invertida. Lá estava a pedra no seu lugar e a água estava refletindo o céu. É uma foto original. E aí, o que você quer dizer com isso, meu irmão? Eu quero dizer que é depender do modo que nós vemos as coisas que nós vamos nos comportar. Se você vê as coisas ainda com rancor, é com rancor que você vai continuar a vivenciar, ou isso fazer parte da sua vida. Mude o foco, mude a maneira de como interpretar, e você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Ame. Se você não consegue amar, perdoe, porque se você não perdoar, este problema você vai continuar vivenciando o tempo todo dentro de você. Então, vejo que é muito complexo realmente essa temática. Então, Odilson, espero ter respondido a contento que você nos questionou, porque realmente a gente tem assim, pinceladas, interpretações sobre o assunto. Nós não temos respostas prontas. Aquele que vem trazer respostas prontas, pode ter certeza, é o que menos sabe. Não há respostas prontas. Nós estamos vivenciando o tempo todo, aprendendo o tempo todo. Nos questionando para poder isso transformar em sentimento dentro de nós.
Porque pode ter certeza, se não acontecer esse processo, nós não vamos vivenciar. Como a gente já diz bem assim, ó, amai ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? É amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não amo a mim mesmo, não amo o próximo e digo, amo a Deus sobre todas as coisas. Não parece uma contradição? E eu queria te fazer essa pergunta. Como é que você vê, qual é vamos dizer assim, o verdadeiro ensinamento de Jesus para o dia de hoje, 2022, da era cristã? Ele sabia que a nossa posição seria esta. Ele sabia que muitos dos que nos antecederam no mundo da vida espiritual passaram pela mesma dificuldade que nós temos hoje, de não conseguir perdoar plenamente aos nossos inimigos. Entretanto, nenhum deles foi condenado, a todos foi dado uma nova oportunidade. O que você tira dessa mensagem? O que está por trás dessa mensagem de Jesus? Dê a outra face, perdoa seus inimigos, já que ele sabia que eu não seria capaz de perdoar plenamente. Ou seria água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Esta pergunta sua, meu irmão, é muito oportuna e a gente a devolve com outra pergunta feita por Kardec. A questão 67 está lá no Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Paremos para pensar qual o objetivo e por que nos reencarnamos. Jesus é um ser que transcende a todas as épocas e transcenderá durante milhares de anos. A evolução não se opera de um dia para o outro. Há 2000 anos, ele, diferentemente de Moisés, veio trazer o Deus amor. E ele bem sabia que, passado 2000 anos, era preciso que os espíritos voltassem sob o seu comando. Ele mesmo anunciou aquela época, para esclarecer melhor a humanidade. Não se opera assim com nenhum de nós. Querem um exemplo? Nós somos espíritas e temos a informação de que Francisco de Assis era João o Amado, João Evangelista. Alguns dizem que não, outros dizem que sim, né? Que seria o João, né? Mas vamos supor que sim. É por isso que eu não gosto de fazer afirmações. Digamos que sim, que seja, a gente para não entrar na contenda. Então, suponhamos que aquele espírito que foi João Evangelista, o Amado, aquele espírito nobre, passado aí cerca de mais de 1000 anos, reencarna em uma cidade na Itália. Então, quantas reencarnações ele não teve nesse período? Aqui na Terra, em outro órbito, não sei. Mas vamos nos referir desse ao qual dizem que ele era João. Então, meus irmãos, aquele espírito ali, quando estava com sua idade de 15, 16, 17 anos, não era um ser completo ainda, porque estava lá vivendo sobre as festas, as bebidas, as orgias, usufruindo do prazer da carne, ainda não era tão completo dentro dele, até o momento que ele deu o arrebate final, e um momento que veio uma febre, que ele estava passando por dificuldade, e seu reencontro com Cristo. A alma pura, a essência, aquilo que tinha de mais forte nele, de puro, mas ainda não era um ser completo, espírito puro. Mas Jesus, sim, é um ser que transcende. E para completar essa pergunta, meus irmãos, nós temos que tirar de uma vez por todas de nós a responsabilidade do ato para os outros, ou achar que aquilo que tem que ser modificado no mundo é a partir dos outros. O mundo somos nós somos o mundo. É a partir de mim, da minha mudança, que se opera a mudança no mundo, mas eu tenho que mudar a mim mesmo. E eu me lembro agora de um filósofo que eu gosto muito, chamado Krishnamurti, e ele, durante a palestra dele, falando sobre dor, sobre sofrimento, me parece que tinha mais de 2000 pessoas assistindo, e alguém levantou a mão e disse: Senhor, e todo o auditório ali paralisado, ouvindo que aquele homem tinha para Krishnamurti, ele com aquele semblante dele calmo, angelical, passivo, ouvindo o que o homem disse, e ele questionou a Krishnamurti: Senhor, o senhor fala de sofrimento, de dor, e eu estou passando por um sofrimento tão grande na minha vida que eu estou ao ponto de não aguentar mais. E Krishnamurti serena, silencia e vira para aquele homem e diz: meu irmão, você de fato está sentindo esta dor? Esta dor é realmente insuportável dentro de você?
Todo mundo ficou abismado com a pergunta de Krishnamurti. Como é que alguém estava declarando naquele momento que estava sentindo dor profunda e ele devolve a pergunta se de fato o indivíduo estava vivenciando aquela dor? E aí a plateia ficou naquele silêncio, aquele homem em pé fez a pergunta e ele de fato afirma, sim, eu estou vivendo o ápice do meu sofrimento, da minha dor. E o que Krishnamurti disse para ele? Meu irmão, se isso está acontecendo, eu congratulo pela sua dor, eu o parabenizo. Ora, não parece uma contradição alguém parabenizar pela dor do outro? O que ele queria dizer é que aquela dor, se de fato ele estava sentindo de verdade, faria ser um novo homem. Naquele momento, se a dor era verdadeira, ele a transformaria. E não era uma dor apenas da boca para fora. Então, assim opera-se a evolução da humanidade. Não temos passos, nós vivemos ao infinito. Então, a questão 67 até a 170, ela vai trazer essas respostas dadas pelos espíritos da progressão e da necessidade da reencarnação para só operar essa transformação dentro de nós. Então, Jesus, ele é atualíssimo. E a gente pode dizer bem mais, ele transcende ao tempo. Está longe ainda da nossa compreensão do que disse Jesus. O próprio Krishnamurti, que é um filósofo ao qual eu gosto muito de ler, transcende a sua época, a nossa época, que nós somos contemporâneos. Ele morreu no século 1900, 2000 e pouco, que ele morreu, me parece. Me fala a memória, foi em 1995, me falta a memória agora, mas foi mais ou menos isso. Então, transcende o seu tempo, as suas ideias. A gente não consegue compreender. Por que a gente não consegue compreender? Voltamos àquela tecla que nós estamos batendo desde o início da palestra. Compreender somente com a razão? Não vamos chegar a conclusão nenhuma. Vamos virar seres verborrágicos. Compreender com o sentimento já é um passo. Só vamos vivenciar se a gente compreender e sentir. É por isso que a humanidade ainda caminha passos largos. É bem verdade. E o irmão tem razão ao trazer esses questionamentos que hoje nós vivemos, talvez, mais do que nunca, um egoísmo muito em potencial. Hoje nós vivemos relações muito egóicas, para não ter que dizer egoísticas, mas egóicas, egocêntricas, sim. Onde o que é meu é que importa. O ter do que ser. O meu. E isto está sendo mais prevalecente. Então, vejam que até no meio espíritas, e a gente tem que colocar a nossa carapuça na cabeça, é até bom que eu sou meio careca, para esquentar minha carequinha no frio, e coloco essa carapuça na cabeça, a gente tem que se fazer essa questão que Joana de Anjos fez, apresentando para Divaldo Franco, em uma de suas obras psicografadas, puxando a orelha de nós espíritos ao dizer: apregoamos fervorosamente a imortalidade, defendemos como unhas e dentes que a imortalidade é tida como certa, mas vivemos como se fôssemos mortais. Então, este é o mundo que nós estamos vivendo. Nós somos o mundo, fazemos parte dele, e a gente tem que se resolver. Não vai resolver agora, vai voltar aqui de novo. E eu vou estar aqui de novo, vocês vão estar aqui de novo. Nós todos vamos continuar aqui de novo. E ainda bem que a gente está aqui de novo. Entendeu? Que é para a gente se consertar. Então, eu agradeço. A gente aqui não tem um tom de professoral de estar explicando, convencer ninguém de nada. É apenas trazendo um questionamento para que a gente se sinta melhor dentro de nós, a nível do sentimento e não da compreensão. Avancemos da razão para o sentimento, porque a gente vai vivenciar isso na prática. Estamos longe ainda, é bem verdade. E eu lhe agradeço a elucidação. Eu que agradeço, meu querido irmão. Muito bom aí, parabéns aí pela explicação aí tudo. Você falou, se não puder perdoar, se puder amar, que perdoe, né? O seu inimigo, né? Falou alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro de Emmanuel quando coloca que a terapia por excelência, a maior terapia que existe, o maior remédio que existe, é como é que é o substrato do perdão, o substrato do perdão no veículo do amor. Assim que ele coloca, a substância do perdão no veículo do amor. Mas na minha impressão, é necessário o amor. Se você não amar,
o seu inimigo, a quem te magoou, você é incapaz de perdoá-lo completamente, integralmente. Você concorda com isso? E a gente tem que ser prático e objetivo. Nós somos espíritas, estamos aqui no meio de irmãos espíritas, e vamos fazer os seguintes questionamentos para nós mesmos. Nós temos uma outra opção do que não perdoar? Existe ela? Bom, se você não perdoa nessa vida, você vai ter que perdoar na outra, em outra, em outra. Há quanto tempo você vai prolongar isso aí? Ela vai acontecer, inevitável. A lei do amor, a lei do progresso é inevitável. Evoluir é algo inevitável. Quanto tempo isso ocorrerá vai depender de cada um de nós. Ah, não perdoa nesta vida e quero continuar mantendo os ódios. Então, que se mantenha. Você está prolongando seu próprio sofrimento, seus próprios conflitos. Então, é inevitável a lei do amor. Amar, evidentemente, aqueles conselhos dados por Jesus e por Kardec também, trazido no Evangelho segundo o Espiritismo. Não desejando mal, se tiver a oportunidade de ser útil, que a gente seja. Agora, você está muito correto, meu irmão. É difícil a gente estar falando aqui, você está passando pela situação. Então, se a gente estiver diante de uma situação vivenciando isso, a gente vai saber se a gente tem essa resposta já dentro de nós. Então, se diante de uma situação difícil, conflitante, que tira a gente do sério, a gente vai ter a capacidade do perdão e depois do amor. Essas etapas são instantâneas, elas demoram tempo. Nós não somos seres perfeitos. E a gente trazia aqui a imagem de Francisco de Assis, a gente apenas está potencializando um exemplo de alguém em que um momento que ainda ele não vivia a perfeição, por não se tratasse de um espírito puro, ainda estava tendo os seus deslizes, mas, de certo modo, ele se reencontrou. E eu devolvo a pergunta para vocês. E cada um de vocês aqui que estão aqui, eu próprio, quando eu faço essa pergunta para vocês, estou fazendo para mim também. Qual de nós também não teve o seu momento de reconciliação com Deus? Para estarmos aqui agora. Foi através do amor? Foi através da dor? O que nos levou até este momento? O que nos levou a perseverar? Raul Teixeira mesmo costuma dizer nas suas palestras, então, em forma até brincalhona, né? Que ser espírita é para quem aguenta. Não é para quem quer, não. É para quem aguenta. Então é difícil. Você, às vezes, tem que fazer trabalho sozinho. Não é isso? Você tem que, às vezes, passar por cima de muitas coisas. Você, às vezes, tem que manter, não a aparência, mas ser condizente a sua vida social com aquilo que você prega. Então, só que nós não somos perfeitos, nós estamos lutando a todo tempo para nos melhorarmos. É tarefa dificílima mesmo. Então, diante dessa situação, cada um de nós, com toda certeza, não naquele potencial que passou Francisco de Assis, ao ponto de se interagir com o perispírito, por assim dizer, do Cristo, e sentir as próprias dores, que, segundo consta, ele as sentiu na própria pele. Tamanho era o amor e a identificação com Jesus. É isso? Mas nós chegaremos a esse ponto. Se não nessa reencarnação, meu irmão, tomara que seja na próxima logo. Para a gente ir adiantando, né? Mas é infinito. Vamos melhorando aos poucos. Essa relação aqui amistosa, amigável, que nós estamos tendo aqui, ó, fraternal. Que coisa bonita, maravilhosa. Onde cada um está olhando para o outro, tentando compreender, tentando aprender, tentando ser útil. E não tentando discutir situações. É totalmente diferente. A gente está aqui, você veja que coisa bonita, a gente vê no semblante de todos vocês aí irradiando. A gente percebe no semblante de vocês, nos olhos, nos nossos olhos, a gente irradiando. Então, Jesus disse, os Espíritos disseram também, reformulando, primeiro mandamento amai-vos, né? Esse conceito diretamente para nós Espíritos. Porque muitas vezes estamos preocupados mais em instruirmos, e esquecemos lá de amar. Veja a questão da pandemia, as lives tiveram uma grande divulgação, e aí os espíritas começaram a trabalhar de forma virtualmente, mas no campo do trabalho, mais diretamente, a gente está ainda meio cambaleando, e precisamos recuperar esse potencial muito forte, que o espiritismo é muito mais conhecido por esse outro lado, pelo campo das obras, pelo campo da caridade. Muitas vezes, quando a pessoa fala, você é espírita, uma pessoa caridosa, tratando bem as pessoas, compreendendo, do que falando coisas de espiritismo. Às vezes não sabe nem que a pessoa é espírita, porque ela nem toca no assunto de espiritismo. Mas quando vê a pessoa com atitudes diferenciadas, se refere mais a espírito. A gente precisa resgatar isso dentro de nós. Então, realmente, é difícil mesmo, meu irmão. A todos vocês que estão trazendo esses questionamentos aí, são questionamentos que cada um de nós nos fazemos o tempo todo mesmo. Isso é normal.
A gente tem aqueles momentos que a gente fica ali vacilando, pensando, né? Será como deve ser? Natural. Nós somos seres, né? Então, aquele iceberg que a gente vê, aquela pontinha fora do nível da água, que é a consciência, mas nós temos uma imensidão dentro da água com a inconsciente ainda não trabalhada. Quero dar um exemplo? Nós temos que agradecer, porque quando eu falo nós, é porque eu, de fato, agradeço todo santo dia a oportunidade que Deus me deu nesta vida de ser espírita, para ver se eu mudo de uma vez por todas e me melhoro. Por quê, meu irmão? Será, eu me pergunto, e vocês também têm que se perguntar, será que em outra encarnação, eu não estando nessa zona de conforto e que eu tive essas oportunidades, eu já tenho isto consolidado dentro de mim, como um verdadeiro cristão? Será que se eu nascer, por exemplo, em uma favela, onde eu vejo meu pai, minha mãe, meus irmãos sendo assassinados, e meus amigos e diversas pessoas sendo forçadas a vender drogas e a participar de quadrilhas, será que eu vou ter a coragem de pegar a Bíblia, como muitos já fizeram, que a gente já viu no morro, e dizer, meu irmão, você quer matar, me mate, mas eu não vou ferir o próximo, eu sou um servo do Senhor. Será? Será que, se eu nascer num país bélico, com a inteligência que eu tenho, que eu acho que eu tenho, né? E instalar diante dos inimigos, eu não vou ser um tirano? É muito fácil condenar o Putin, mas se tivesse na condição de Putin, talvez a gente pudesse ser mais tirano ainda, já tinha soltado até a bomba nuclear. Então, a gente não pode estar dizendo que o outro é pior do que a gente, porque se talvez a gente estivesse naquela situação, então a gente fizesse bem pior. Então, é momento de orar, é momento de vibrar, é momento de alguma forma, agirmos junto com a espiritualidade, porque a situação é delicada. Pode-se ter um desfecho inesperado. E quem conhece um pouco de história vê que a Segunda Guerra Mundial também começou parecido com isso, onde o Hitler, após invadir um país, todo mundo se põe naquele campo de negociações, vai, mas não vai, chove, mas não molha, e de repente o indivíduo avançou para outros lugares, até que começou a generalizar o problema. Então, hoje, graças a Deus, devido àquela pergunta que o nosso irmão fez do mal, então veja que essa questão, de certo modo, está servindo como uma contenção da guerra, ou seja, ambos os países poderosos têm armas nucleares, então cada um fica preocupado em soltar o primeiro botão, porque sabe que vai vir outros botões na direção dele também. Então veja a que ponto o mundo chegou. Qual o grau de periculosidade que, se isso acontecer, nós não podemos estar nem conversando aqui mais. Então, realmente, é um momento muito delicado, carece de muita oração, e eu só tenho a agradecer esse momento que a gente está aqui, confraternizando uns com os outros, porque esse é o verdadeiro sentido do espiritismo e faz lembrar os cristãos lá da época, ainda quando os apóstolos estavam encarnados, se escondendo, se reunindo ali com amorosidade, divulgando a mensagem de Jesus para os não-judeus, ou seja, os pagãos, que é graças a essa ideia de Paulo, que lutou contra os seus próprios evangelistas que estavam sendo contra essa ideia, e que nós hoje conhecemos a mensagem do Cristo. É assim que a gente quer, espírito tem que se comportar. Então, quando a gente vê aquelas mulheres lá cantando, imagina, nós teríamos essa capacidade da bomba para cair no nosso quintal, no quintal vizinho, as pessoas morrendo, desesperadas. Será que nós já tínhamos pegado a mala e corrido para dentro do mato para fugir para outra fronteira? Quantos que estão lá sem querer sair? Dizendo assim, não, eu quero fazer minha parte, cantando, sabendo que a qualquer momento uma bomba poderia cair ali e destruir todo mundo. Então, zona de conforto é muito boa nessas vidas, mas aquela ideia de Krishnamurti, de que se a dor está sendo suficiente dentro de nós, a gente só vai saber quando a gente vivenciar. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Muito bom. Parabéns. Obrigada mesmo. Parabéns ao Derni. Deus abençoe. E ao Maurício também, que nos trouxe a música. Deus envolva todos na paz, no amor e na luz. Fiquem com Deus.